Graças a Deus, ovelhas amadas do Senhor Jesus, Deus te abençoe, que esse dia seja fantástico para você. E só depende de nós. Ao invés de eu falar bom dia, eu quero dizer faça um bom dia. Nós fazemos o dia ser uma bênção. Quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, ative as notificações todo dia, segunda a sexta, Café com a Palavra, 6 da manhã, aqui nesse canal de bênçãos. Compartilhe com seus amigos e certamente você será abençoado. Está no ar o programa Café com a Palavra de Deus. Livro de Mateus, capítulo 14, verso 22. Despediu a multidão Jesus e subiu ao monte para orar, sozinho. E chegada já a tarde, estava ali ele só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Mas na quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando sobre as águas. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, vendo as ondas, começou a sentir medo e começou a afundar. Então clamou Pedro a Jesus dizendo: salva-me. Logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, ele acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla de sua roupa. E todos os que tocavam ficavam sãos. Antes de grandes maravilhas, antes de grandes tempestades, antes de grandes milagres, tem uma tempestade. Pega essa, por favor, meu irmão. Jesus entra no barco, os discípulos entram no barco, Jesus vai para o monte orar. Quando os discípulos estavam no meio do caminho, no mar, vem Jesus andando sobre as águas. A Bíblia diz que nesse tempo o vento era contrário. Jesus vinha do monte, Jesus estava em relacionamento com o seu Pai, buscando a direção, buscando fortalecimento. E os discípulos navegando. Quando eles viram Jesus, pensaram ser um fantasma. Quando nós ouvimos aqui que Jesus ele estava no monte, orando, e os discípulos estavam no mar navegando, tem uma grande diferença aí do lugar onde os dois estão. Os discípulos e Jesus. Por isso tem uma grande diferença como enfrentar as tempestades, como enfrentar as dificuldades, como vencer o vento contrário. Porque Jesus veio do monte. Quem vem do monte anda sobre as águas. O monte significa altar. O monte significa secreto com Deus. O monte significa esconderijo do Altíssimo. Quando eu vou para o monte, eu volto andando sobre as águas. Quando eu não vou para o monte, e eu só quero navegar, eu só quero o que é visível, eu só quero chegar ali do outro lado, eu fico vendo fantasma. Se você vem do monte, você anda sobre as águas. Se você não vai para o monte, você vê fantasma. Não sei se você está entendendo. Porque quando Jesus veio do monte, ele andou sobre as águas, não precisava de barco. E os discípulos que estavam no barco viram um fantasma. Tem muita gente vendo fantasma, sabia? Porque não ora, porque não jejua, porque não lê a palavra, porque não vai para o secreto com Deus. Não pisa há muito tempo num lugar chamado Santo dos Santos. Aí fica vendo fantasma. Sabe o que é fantasma?
O fantasma não existe, amigo. Então, se você está vendo fantasma, porque você está vendo coisa que não existe. Você está vendo coisa. Tem muita gente vendo coisa onde não existe. Criando, sabe, problemas para si mesmo. Criando ilusões da sua cabeça terrena, da sua cabeça carnal, esquecendo da sua pátria, que é o céu. Quando Jesus veio sobre as águas, era para ele dizer, puxa, aliás, deixa eu corrigir. Não era nem para ele estar vendo Jesus andar sobre as águas, para ele estar com Jesus no monte. Porque se você está com Jesus no monte, você anda com Jesus sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro, duvidando, que Jesus falou, então fica tranquilo, não é fantasma não, hein? Sou eu aqui, ó, o mestre. Estou vindo do monte, por isso que eu estou andando sobre as águas. E Pedro falou, então, é o Senhor? Tá bom, então eu lanço um desafio aqui. Se é o Senhor mesmo, me faz aí andar sobre as águas também. Nesse momento, quando Pedro se desconecta aqui dos amigos, do barquinho, das coisas visíveis, se conecta com Jesus, ele vai para o monte com Deus. Ir para o monte é isso, não é estar num lugar alto, subir um morro de terra. Isso também. Há muitos que vão orar no monte, eu mesmo gosto muito de orar no monte. Mas não precisa ir lá no monte para ir no monte com Deus. Você me entende? Ir ao monte é você se conectar com Deus. Quando Pedro se conecta ali com Jesus, ele vai para o monte com Deus. Jesus para ele, então vem Pedro. Mas não precisou chamar 2 vezes. Não precisou insistir. Pedro, puf, e começou a andar sobre as águas. E foi ter com Jesus. Os outros ficaram ali vendo agora não só um fantasma, mas 2. Quanto tempo você vai ficar vendo fantasma, hein? Por quanto tempo você vai ficar vendo fantasma? Pedro começa a andar sobre as águas, e a Bíblia diz que vem o vento, vem as ondas, e ele tira os olhos de Jesus, ele sai do monte. E quando ele sai do monte, ele começa a afundar, ele deixa de ser espiritual, porque o espírito não afunda, a carne afunda. Peso morto afunda. Tem muito peso morto afundando. Por que é peso morto? Quando ele vê Jesus, ele começa a andar. Quando ele vê a onda e o vento, o que você está vendo? Porque o resultado da sua vida revela quem você está vendo, ou para onde você está olhando, para você entender melhor. Você está olhando para tempestade? Você está olhando para fulano, beltrano, ciclano, ou você está olhando para Deus? Porque dependendo para quem você está olhando, dependendo para onde estão os seus olhos, você anda sobre o mar, ou você afunda no mar. O problema aqui não é onde você está. O problema aqui não é onde você está. O problema aqui é para onde você olha. Quando Pedro olha para Jesus, ele anda sobre as águas. Quando Pedro olha para a onda gigante, ele afunda. Você está andando sobre as águas ou você está afundando? Seu casamento, sua empresa, seu ministério, sua vida profissional, sentimental. Como é que está? Está afundando, pastor? Porque você está olhando para o vento, porque você está olhando para a tempestade, porque você está olhando para a onda. Aí você está vendo coisa que não existe. Mas se você estiver olhando para Jesus, ou seja, você estiver conectado com Deus, rendido. A palavra desse ano é essa, até o final do ano. Se você estiver rendido diante dele, você não vai afundar. A Bíblia diz que quando ele começa a afundar, ele começa a gritar, Senhor, Senhor, me salva. Eu fico imaginando Pedro agora, pescador. Afundar. Pescador não morre afogado, gente. Raras vezes que a gente ouve falar que algum pescador, algum barco de pescador, alguma coisa naufragou e pescador morreu. Pescador é peixe, vive na água. A gente vai aqui na Penha, Bombinhas, ali não tem aqueles barco de pesca. Temporada a gente vai ali na praia, tá aqueles pescadores, aqueles meninos, criança, 12 anos, 13 anos. Pega o barco só para trazer os peixes, mas eles nem usam barco. Como é que vai afogar? Mas o que eu entendo, o que eu tiro dessa palavra para a minha vida?
que tem momentos na nossa vida que a nossa experiência não vale de nada, que o nosso conhecimento não vale de nada. Vai ter momento na sua vida que você vai ser provado naquilo que você mais sabe fazer. Você vai ser testado naquilo que você fez a vida toda, com muita facilidade. Tem gente que com muita facilidade ela resolvia um determinado problema. E agora ela está pelejando contra aquilo há anos, porque ela não se rende. Você percebe que Pedro se rende rapidamente? Pedro tinha todos os defeitos, mas o sujeito que era apaixonado por Jesus, ele se rende rapidinho, ele começa a afundar, ele fala: Jesus, me ajuda aqui. Eu imagino que os outros discípulos, que nem eram pescadores, que estavam no barco, eu não estou entendendo, Pedro, você saía dessa sozinho o tempo todo, e agora está aí, morrendo afogado. Vão dizer para você, palavras do tipo: quem te viu, quem te vem. Você era o cara, você podia tudo, você fazia tudo, você mandava em tudo, e agora você está aí patinando, nadou, vai morrer na areia, irmão. Mas ele se rendeu. Pedro disse: Senhor, me salva, se eu estou morrendo afogado. Jesus estendeu a mão, trouxe ele para a tona, pôs ele no barco e disse assim: homem de pequena fé, porque você duvidou, rapaz? Estava andando sobre as águas comigo. Eu quero que você leve essa palavra consigo. Vai ter momento na sua vida que a tua capacidade, que os teus currículos, sabe? Que a tua profissão, o teu profissionalismo, a tua sabedoria, o teu conhecimento, anos e anos de estudo, não vão te adiantar de nada se você não se render. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos rendemos aos teus pés, nos rendemos diante de Ti e pedimos perdão pelas vezes que duvidamos da Tua palavra, da Tua grandeza, do Teu poder. Pedimos que o Senhor venha sobre nós, venha com a Tua unção, venha com o Teu poder, nos revestir da Tua presença. Aí onde você está, diga: eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo ao Senhor. Salva-me. Eu reconheço que não posso sozinho, reconheço que não sou nada sozinho, eu reconheço que em Tua presença não sou nada. Eu me rendo a Ti, em nome de Jesus. Graças a Deus. A palavra até finalizarmos este ano é essa: renda-se ao Senhor, e renda-se agora, enquanto há tempo. Não deixa para depois, não. Procure a igreja, procure o pastor da igreja, vai lá, se conserta com Deus, se conserta com a liderança da igreja, para você ter paz, tá bom? Cuide-se bem. Domingo estaremos aqui no Templo dos Milagres, às 9 da manhã, num culto de adoração, de louvor, um dia maravilhoso. Eu espero estar com você, tá bom? Deus te abençoe, cuide-se bem, e até segunda-feira, aqui nesse mesmo horário, 6 horas da manhã. Um bom café para todos, um excelente final de semana e até lá.